A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você conosco mais uma vez no nosso canal. Nesse curso aqui que se propõe a ser bem rapidinho, os primeiros passos na fé cristã. Estamos aí fazendo esse review, vamos dizer assim, para aqueles que já estão há algum tempo na igreja e para aqueles que chegam também e querem saber mais, né? Estou chegando nessa igreja, o que essa igreja acredita, quais são aí as bases da nossa fé. Então, é uma alegria ter você conosco e vamos orar para iniciar essa aula que é muito importante para nós, que é sobre oração. Oração é um dos pilares da caminhada cristã, então é muito importante, por isso ela vai ser uma aula única. Então, eu quero convidar você a orar comigo. Pai, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos fizeste, pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada por cada pessoa que nos acompanha nas redes sociais. Obrigada por cada pessoa que essa aula chegou. Que o Senhor possa falar a cada coração. Usa-me como instrumento teu nesta hora. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a nossa aula é sobre oração. Nós falamos até aqui, fazendo um review bem rápido, né? Nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre a graça de Deus e nós falamos como Deus se manifesta a nós, que é através da Bíblia. Então, nós temos aí a revelação, que é a criação de Deus, e nós temos a revelação, que é a sua palavra. E quando nós pensamos, então, como nos relacionar com Ele, visto que Ele se revelou a nós, a oração é o meio pelo qual nós fazemos isso. Então, a oração é um meio de comunicação que nos leva a um relacionamento com Deus. Quando nós oramos, nós exercitamos a nossa fé. Nós fortalecemos os nossos laços com Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito, Deus que é trino. Nesse sentido, quando nós oramos, nós alimentamos a nossa fé, e é a forma como nós nos relacionamos com esse Deus. Nós firmamos assim a sua participação nas nossas vidas e a nossa dependência dele. Nesse sentido, a dependência de Deus é a expressão de confiança que nós depositamos nele. Permitimos que ele assim desenvolva nas nossas vidas a sua soberania e também a sua graça. Entendemos que a oração é um meio de graça. Nós falamos sobre a graça salvadora, a graça da eleição. Então, a oração é uma forma como essa graça se torna mais palpável no meu cotidiano, na minha vida, como ela é expressa na prática. Porque na oração nós passamos a confiar que tudo na nossa vida está sob o controle de Deus. Ou seja os momentos bons, sejam os momentos difíceis, na alegria, na tristeza, nas vitórias, na luta, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós oramos, nós então verbalizamos para Deus o que está no nosso coração. Pedimos a Ele então que venha sobre os nossos corações, nos dê a direção, nos dê sabedoria. Pedimos também, muitas vezes, para que Deus mude situações. E aí, nisso tudo, nesse processo, como diria Kierkegaard, a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A oração, como ela é um relacionamento, faz com que nós possamos compreender e entender mais a Deus, criando assim um vínculo de dependência. E aí, para a gente poder adentrar nesse tema, eu gostaria de ler com você o Evangelho de Mateus. A gente vai ler um período um pouquinho mais extenso, mas eu quero que você me acompanhe nesse trecho, porque ele fala sobre as principais atitudes a serem adotadas por aqueles que desejam orar, como Jesus ensinou. Nós cremos que Jesus, então, é Deus, é nosso mestre, e ele ensina os seus discípulos como orar. E é isso que ele nos mostra nesse trecho, então. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta.
Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavras do Senhor. Então, quando a gente pensa em oração, nós pensamos na dependência de Deus. Seguindo aqui, então, as palavras de Jesus, nós passamos a entender que Deus cuida de nós. Ele nos provê de livramento, além de nos garantir a vida eterna. Deus está sempre conosco. Nesse sentido, ele nos garante paz, vida eterna, caminho, poder, fidelidade, dependência, que a gente pode experimentar quando a gente ora. E a oração parte, então, por todo esse processo, como Jesus nos ensina aqui, né? Parte o quê? De um recolhimento, do buscar a Deus no mais íntimo, no mais profundo do seu... aqui fala do quarto, né? Porque é aquela ideia que é importante a gente lembrar que o judeu fazia sinagoga, fazia oração na sinagoga em pé, em voz alta, para que todo mundo ouvisse. Hoje, para a gente, como presbiteriano, soa meio estranho, porque a gente acostumou, né? Geralmente é uma oração mais silenciosa, mais introspectiva, mas não era a realidade dos tempos de Jesus. Então, nesse sentido, o que ele fala? Olha, busque a Deus. Não fique aí também com as vãs repetições como os gentios, ou seja, como aqueles que não acreditam em Deus. E aqui não quer dizer que você não precisa parar de pedir aquilo que você tem pedido para Deus há muito tempo. Só fala o quê? Que não é por repetir, não é por orar muito ou tanto que Deus vai lhe ouvir. Que não depende disso. O que está aqui mesmo, intrínseco, é a sua dependência a Deus. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar como cristão que, já que a oração é comunicação, já que ela declara a minha dependência de Deus, já que Jesus me ensinou como orar, através da oração do Pai Nosso, a gente tem um exemplo aqui perfeito de oração. Como deve ser minha oração? Né? Partindo desse posto, quando oramos, como oramos, né? O que é oração? Oramos em nome de quem? Oramos com a fé em quem? Será que ele nos ouve mesmo? Eu sempre falo que eu tenho mais perguntas que respostas, né? Porque a nossa fé, ela passa pelo pressuposto da dúvida do questionamento. E isso Jesus nos permite fazer. Precisamos parar e pensar, então, nesse sentido, o que é oração? Oração é dependência de Deus. É falar com Deus, como diria a canção. É expressar e deixar Deus se expressar também no íntimo do nosso coração. E como que eu faço essa oração? Com a Bíblia em uma das mãos e o coração voltado para o Senhor. Então, é buscando fazer ela em nome de Jesus. E quem diz isso é o próprio Jesus. Olha comigo o texto de João 14, do 13 ao 15. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós oramos em nome de Jesus. Nós temos os nossos pedidos, os nossos anseios, os nossos medos, nós apresentamos diante do Senhor e pedimos que, em nome de Jesus, eles sejam atendidos. Isso não é uma fórmula mágica, isso não quer dizer que, olha, então, porque eu coloquei no final da oração, em nome de Jesus, vai dar certo. Não é isso. Mas pressupõe o quê? Que eu estou submetendo a minha vontade à vontade de Jesus. Então,
É importante a gente ser o mais honesto possível em oração com Deus. Né? Não adianta a gente falar que seja feita a sua vontade, quando a nossa vontade não é aquela que a gente está verbalizando, ainda mais no caso de orações públicas. Talvez seja importante a gente abrir o coração, falar de verdade, por isso que a ideia do particular, né? De falar aquilo que dói, aquilo que incomoda e deixar Deus trabalhar, Deus operar. Porque aquele que vai a Deus, então, pressupõe que ele existe e pede isso com fé. Então, nós oramos com fé. Pelo menos esse é o pressuposto que a gente deve ter em oração. Mateus 21, 22 fala isso pra gente. Olha lá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, não é porque é uma fórmula mágica. A gente pede com fé, a gente coloca para o Senhor, partindo do pressuposto que Ele nos ouve, né? Então, a oração, ela precisa ser uma prática diária. Já que ela é um meio de graça, é o meio pelo qual eu me comunico e eu falo com Deus, ela precisa acontecer de forma natural na vida do cristão. Eu sei que nem sempre é assim, eu sei que às vezes nós vamos ter dificuldades. E tanto as orações curtas quanto a de tempo maior, assim, elas servem para fortalecer a nossa fé. Então, eu costumo sempre falar às pessoas que quando você tem dificuldade para orar, seja em voz alta, ou seja, vamos pensar na sua mente, escreva suas orações. É comprovado cientificamente, aqui vou trazer um pouquinho de ciência para a conversa, que eu creio que é uma forma que Deus expressou, assim, uma forma bondosa de Deus que a gente utiliza a nossa inteligência. É comprovado que escrever faz bem, né? E que escrever orações muito mais ainda. Tá? Então, vamos pensar nisso. A oração, a gente pode usar todas as nossas faculdades para nos relacionarmos com Deus. Deus nos fez inteligentes para tal. Então, se você tiver com dificuldade na oração falada, você pode escrever essa oração. O importante é que se ore, né? Então, a oração é como nós cristãos nos aproximamos de Deus. E ela pode ser privada ou pública, e ela pode ter vários objetivos. E aqui que eu queria falar com você, nós vamos dar 5 exemplos de formas de oração, para a gente poder direcionar também os nossos momentos de oração, que é a oração de adoração, de confissão, de iluminação, de consagração ou agradecimento e de intercessão. Então vamos olhar esses tipos de oração com mais calma. Vamos olhar primeiro, então, a oração de adoração. A oração de adoração é o reconhecimento da grandeza, da majestade, do amor e da bondade de Deus. O Catecismo Menor de Westminster nos diz que adoramos a Deus em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A oração de adoração, ela marca o início, por exemplo, do culto público. É o momento em que nos encontramos como comunidade, reunidos em culto, diante de Deus e reconhecemos que só Ele é digno de louvor, de honra, de glória e que não adoramos nenhum outro Deus que não o Senhor, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A oração de adoração, ela é o momento em que a igreja se põe no seu lugar de serva e de adoradora, exaltando a grandeza do seu Senhor. Portanto, no culto público, por exemplo, quando o oficiante pede para alguém fazer uma oração de adoração, ele pede em nome da comunidade para que aquela pessoa exalte a grandeza de Deus, reconhecendo que a igreja só existe para adorá-lo e confessá-lo como Senhor. É aquele momento em que a gente traz realmente à memória os atributos de Deus. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é criador, enfim. Por que a comunidade se reúne? Para adorar ao Deus que é Deus, né? Depois nós temos a oração de confissão. A oração de confissão, ela é o reconhecimento de que, então, na presença desse Deus, que é santo, que é justo, que é poderoso, nós olhamos para nós mesmos e vemos o quê? A nossa humanidade caída, quebrada.
que se distanciou desse Deus por desobediência, que optou em escolher e viver os seus próprios caminhos longe de Deus. Então, é quando nós constatamos na nossa vida que existe desamor, que existe um descompasso pessoal e comunitário que nos afasta do Pai. Então, nesse sentido, a oração de confissão, ela nos remete ao nosso batismo, que é o quê? A certeza do nosso perdão e da nossa purificação. Geralmente, a oração de confissão, ela vem após um momento de oração silenciosa, que é a ideia o quê? Esse momento de oração silenciosa é para manter silêncio mesmo, para cada um olhar dentro de si, no seu interior, e fazer um autoexame, né? Às vezes a gente muito lugar que o pessoal não consegue ficar 2 segundos em silêncio, né? 1 minuto em silêncio, mas é necessário encontrar-se com Deus no silêncio, olhar para dentro de nós e nos reconhecermos como pecadores. Então, a verbalização de uma confissão coletiva. Portanto, quando você pensa no culto público, quando o oficiante pede para alguém da igreja que faça uma oração de confissão, ele pede para que essa pessoa, em nome da comunidade, reconheça que nós somos falhos e que em Deus nós temos o perdão por meio de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, afirmando então que a igreja carece do perdão e da graça do Senhor. E aqui eu estou assim, ressaltando essa ideia, né, do pessoal e do comunitário. Por quê? Porque a oração ela é individual, mas ela também pode e deve ser comunitária. Então, quando você pede no culto para que alguém ore, essa pessoa precisa lembrar de uma coisa: ela está num culto público, então ela vai fazer essa oração na terceira pessoa do plural. Ela se inclui, ela faz a oração em nome da comunidade. Isso é muito importante a gente ter em vista. A oração de iluminação. A oração por iluminação é o pedido para que o Espírito Santo abra os ouvidos, a mente e o coração para a palavra que vai ser lida e pregada, meditada, ministrada, enfim, como você preferir. Segundo o manual de culto da nossa igreja, essa oração caracteriza o culto reformado, expressando a convicção de que as palavras da Bíblia não têm poder por si mesma, mas dependem do testemunho íntimo do Espírito Santo em nossos corações e mente, convencendo-nos o quê? Da verdade da palavra de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus, quando a gente ora, se torna para nós a palavra de Deus. Então, a Bíblia por si só, a gente sabe que pode ser a mãe de inúmeras heresias. Mas como eu faço a devida interpretação de forma correta? À luz do Espírito Santo. Então eu peço o quê? A iluminação, visto que essa palavra já foi inspirada por Deus. Mas a interpretação dela, o entendimento, eu absorver essa palavra como realmente mensagem de Deus para a minha vida, depende da ação do Espírito Santo no meu coração. Então, nesse sentido, quando eu penso no momento de culto, quando o oficiante pede para que alguém faça uma oração por iluminação, ou mesmo que aquele que vá pregar a faça, pede o quê? No nome da comunidade. Então, aquela pessoa pede para que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas e torne a palavra impressa no papel aqui, ou projetada na tela, a palavra de Deus para nós. Para que ela seja compreensível à comunidade, para que ela se torne viva no nosso coração. É o pedido da comunidade para que a palavra de Deus seja o centro das nossas vidas, que dá sentido e direção para a igreja, para cada pessoa que está no culto. É o Espírito Santo, é o mover, é a oração que move, então, que nos dá a direção para o entendimento. E aí nós temos a oração de consagração e agradecimento. A oração de consagração é o reconhecimento da pessoa, da igreja, de que tudo pertence a Deus. E que nós não temos nem controle, nem autoridade sobre nenhum dos recursos que nós administramos.
Por quê? Porque Deus é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, depois da palavra, como resposta à palavra de Deus, a gente faz um momento de ofertas e de dízimos, onde a gente consagra, então, aquilo que a gente devolve aos pés do Senhor para a manutenção da obra do Senhor, e também pensando que nesse momento a gente entrega todos os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, seja ele para uso particular, ou seja, da igreja, esse momento, essa oração, a gente consagra, não é só aquilo que a gente trouxe no altar, mas toda a nossa vida, tudo o que a gente precisou para chegar naquele momento. Então, aquilo que a gente doa, aquilo que a gente coloca, que a gente apresenta na comunidade, a gente ora e a gente consagra o quê? Para que seja cumprimento da promessa de Deus do sustento nas nossas vidas e na nossa igreja também. Então, quando o oficiante pede que alguém faça então uma oração de consagração, ele pede que essa pessoa clame a Deus por sabedoria, por direção, para que tudo aquilo que foi arrecadado seja usado com sabedoria, para que a vida daqueles que doaram seja abençoada. E é também o reconhecimento diante de Deus e em comunidade de que Ele é quem nos sustenta e dá a direção para a nossa vida. Que tudo aquilo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor. É o pedido da comunidade para que Deus, então, ilumine também os líderes da comunidade para que administrem esses recursos e deem um testemunho de que realmente são servos do Senhor. Então, a oração, essa oração de consagração, ela é muito importante, assim como a de agradecimento. Por quê? Porque geralmente a gente agradece, seja por uma bênção recebida, seja pela vida que a gente tem, seja por os recursos que a gente dispõe, entendendo que Deus tem operado nas nossas vidas e nós somos gratos ao Senhor por causa disso. Nós somos gratos por quê? Por tudo que Deus tem realizado na nossa família, na nossa vida, na nossa comunidade ao longo do tempo. E também seja por um livramento específico, por um momento de doença específico que você foi liberto, que alguém que você livrou, você orou, foi liberto. Então, por isso, a oração de agradecimento ela está muito ligada de consagração. E aí não tem como a gente não puxar aqui a questão da intercessão. Como eu falei, né? Se eu oro agradecendo por uma bênção alcançada, vamos pensar assim, por uma graça alcançada, como diria o popular, essa oração, onde eu busquei, então, o benefício de Deus, a gente chama de oração de intercessão, que é geralmente a mais comum e que a gente mais tem. Ah, ora por mim, pastor. Ora por mim, pastora. Então, essa oração de orar por mim, orar pelo outro, é o que nós chamamos de intercessão. É quando nós reconhecemos publicamente que nós não sabemos como lidar com algumas circunstâncias da nossa vida. Que nós precisamos de Deus para nos dar realmente paz, esperança, direção, sabedoria. Então, quando nós intercedemos por aqueles e aquelas que se encontram aflitos e necessitados, por aqueles que estão enfermos de corpo e de alma, por aqueles que carecem de transformação de vida, a gente intercede reconhecendo que só Deus pode promover isso. Quando, por exemplo, no culto a gente faz uma oração de intercessão, nós pedimos juntos a Deus pela circunstância que os presentes ali da igreja estão enfrentando. Nós oramos para que o Espírito Santo haja em cada um de nós e através de nós, para que essas vidas possam ser transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. É o pedido da comunidade para que Deus então assuma o controle das nossas vidas e nos guie, nos transforme, nos dê a força necessária para enfrentar as circunstâncias ímpares das nossas vidas, que são circunstâncias, não são eternas, porque eterno é somente Deus. E aqui a gente reconhece que a gente depende dele, como eu tenho falado desde o começo, a dependência, como Jesus ensinou então, como a gente leu no começo da nossa aula sobre Mateus 6, é apresentar diante dele
as nossas dores, as nossas dúvidas, e nós temos aí então o maior exemplo, que é o Pai Nosso. Então Mateus 6 fala sobre isso, né? A oração dominical, que é essa ideia então do que venha o reino, seja feita a sua vontade, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, que Deus atenda às necessidades momentâneas daquele que pede, seja na área material, que é a ideia do pão mesmo, né? Seja o que? Espiritual, perdoando, agindo com graça, com misericórdia, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso e assim nos ensina a agir. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu sei quem Deus é, eu sei como Ele age, mas também eu vou agir dessa forma. Então, o relacionamento, o orar a Deus, é buscar nele direção para as nossas vidas, é realmente ser dependente dele em todas as coisas, porque ele nos ouve. E é o que ele diz em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se você está orando, você está buscando aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que está de acordo com o que Cristo ensinou, ele ouve, ele atende. Então, continue buscando. E aqui é um convite para a gente pensar nas coisas da nossa vida, onde nós temos falhado em não orar a Deus. Talvez a decisão que a gente precise tomar hoje seja orar. Orar por aquilo que nós temos vivido, por aquilo que nós queremos viver no Senhor. Pedir pela nossa igreja, pedir pelas nossas vidas, sermos ousados em oração. Porque é necessário buscar a Deus. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou sonhando também os sonhos de Deus. Já que a oração também é relacionamento, é expressar essa dependência de Deus, é deixar Ele nos moldar. Realmente é deixar que Ele mude a nossa natureza. Uma natureza medrosa e uma natureza corajosa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até a próxima aula, se Deus quiser, ou se Jesus não voltar antes. Até lá!